categoria e ela sabe que depende única e exclusivamente dela. E falando um pouquinho da Bia, foi nesse ginásio que a Bia ganhou a primeira medalha dela de campeonato mundial sênior, foi bronze. E esse ginásio ele tem uma característica muito bacana, mundial sênior, foi bronze. E esse ginásio ele tem uma característica muito bacana, né? Um ginásio que o atleta vai andando, né? Geralmente a gente tem que se deslocar, pegar ônibus. E o ginásio ele é exatamente atrás do hotel onde a delegação fica. Então esse hotel ele dá mais autonomia, o atleta chegar depois, conseguir descansar no seu quarto. E ele traz boas memórias pra gente da seleção brasileira de judô. Valadier Picard, tá na área de aquecimento, caminhando pra lá, pra cá, inquieto, claramente. Aquela repetição de movimentos. É uma questão. Será o árbitro. Te liga, professor. Vamos nessa. Michel Augusto e o mongol Kazirbiek. É Brasil na disputa pelo bronze. Questão. Será o árbitro. Te liga, professor. Vamos nessa. Michel Augusto e o mongol Kazirbiek. É Brasil na disputa pelo bronze. O Michel, que vem de grandes resultados, tem prata no Grande Slam de Sibili. Primeiro mongol sendo apresentado. Michelzinho teve bronze no Grand Prix da Áustria nesse ano. É bicampeão pan-americano. Foi campeão dos Jogos Pan-Americanos em Santiago 2023. Ou seja, um cara que está construindo a sua trajetória. Muito cedo, né, gente? Teve participação já no Mundial de Abu Dhabi no ano passado e nos Jogos Olímpicos. Lá vem ele, lá vem o Michel, Leandro. O Michel, que é um projeto do SESI São Paulo, né? É um atleta que foi muito investido no ciclo passado, até para construir o caminho dele para os Jogos Olímpicos de Paris. Ele consegue a vaga para os Jogos de Paris e está em ascendência, né? É um atleta que tem uma diversidade técnica muito legal, muito... A gente viu, né, nos resultados, nas lutas anteriores dele. Isso vem muito da escola de origem dele lá de Bastos, depois com reforço disso com o Alexandre Lee lá no SESI. Então o Michel realmente se transformou hoje no principal atleta dessa categoria, com uma certa distância até inclusive em relação aos seus adversários aqui no Brasil. Bora Michel, bora Kiko! Michelzinho, 20 anos de idade, chega focado, vai com confiança, garoto. Aliás, ele é destemido, né? Já mostrou desde cedo, não tem essa de medo. Encara com tudo, aquele friozinho na barriga. É o mongol de branco, o brasileiro de azul, judogi azul pro Michel Augusto. Categoria ligeiro, até 60 quilos. Começou, Hajime! Vamos lá, Michel. Michel Augusto, ó, já tenta soltar uma manga, tenta mexer com o mongol. Lá vai ele. Mexeu tão forte que até balançou o sinal internacional, né? O nosso Michel Augusto, 20 anos de idade, natural de Bastos. Disputando aí, representando o SESI São Paulo. E a gente na torcida para voltar rapidinho dessa oscilação de sinal internacional. Disputando aí, representando o SESI São Paulo. E a gente na torcida para voltar rapidinho dessa oscilação de sinal internacional. Voltou, tamo aí, tamo acompanhando. Primeiros 30 segundos ainda. É o Michel de azul, bem posturado. Agora o Kazirbiek é quem tenta mexer, tenta travar uma manga do brasileiro. Ele se mantém, né? Firme, equilibrado. Não pode piscar. Ali ao fundo vemos o Kiko Pereira, o técnico da seleção brasileira, técnico da Sojipa há muitos anos. Estava lá acompanhando o João Derli, né? Naquele primeiro título mundial da história do judô brasileiro em campeonatos desse porte. E tá lá mais uma vez. Agora pro Nel Azar, luta no solo, primeiro minuto passou. Já vai pintar um comando de Matê ao vivo também no Sport TV, em meio ao Seleção. É o Campeonato Mundial de Judô. O Brasil que tem 55 medalhas individuais em campeonatos mundiais. Agora com Michel Augusto na categoria até 60 quilos. A primeira disputa de medalha para o Brasil, valendo medalha de bronze. É o Sport TV sempre de olho no ciclo olímpico, valendo medalha de bronze. É o Sport TV sempre de olho no ciclo olímpico. Foi pro Nel Azar, luta no solo, comando de Matê. Tô ao lado do Leandro Guilherme, da Rosicléia Campos. Rose, como é que começou o brasileiro? Shido, hein? Shido pro Kazirbiek. Shido pro atleta da Mongólia. Já é uma vantagem, já fica aí um suspiro. Vamos atentar aí pro kumikata ali do Michel, que antes esse tipo de kumikata não podia, né? Ele segurando assim de frente, essa pegada ali pela frente da manga. Então hoje ele consegue
aproveitar a regra a seu favor ali com o melhor kumikata, que é a pegada no judô-gi do adversário. Comando de Matê, já tomou um Shido, né? Aquela advertência ao Kazirbiek. Hoje, a regra atual do judô permite 2 Shidos. No terceiro, o atleta é desclassificado. Então vamos ficar uma oscilação de sinal e o brasileiro em vantagem. Se não tiver como critério de eliminação, se o atleta tomar o terceiro. Michel Augusto já tem 3 medalhas internacionais nessa temporada. Disputou os Jogos Olímpicos de Paris. Foi eliminado pelo japonês, o mesmo japonês que o eliminou hoje na semifinal. Mas ele está na disputa pelo bronze. Voltamos, sinal restabelecido. Segura aí, sinal, segura aí, Michel. Mongólia e Brasil. Tá ali o Kiko Pereira, ó, sempre vibrando. Agora o primeiro Shido pro brasileiro. 1-1 em Shido, sem pontuação. Algumas adaptações na regra do judô para esse ciclo. Temos de volta o Yuko, que é a pontuação menor. Depois o Wazari e o Ippon, que dá a vitória imediata. Tem a sua gola travada, o Michel conseguiu liberar. Eles vão posturados, luta em pé. Agora uma entrada falsa, hein, do seu Kazirbiek. Pode pintar um segundo Shido, Leandro. Pois é, a gente tem visto na luta um domínio da pegada ali. Agora uma entrada falsa, hein, do seu Kazirbiek. Pode pintar um segundo Shido, Leandro. Pois é, a gente tem visto na luta um domínio da pegada ali do mongol. Mas o Michel é tão versátil que ele consegue fazer os ataques dele mesmo sob domínio, né? Agora foi um ataque que poderia ter sido interpretado como um Shido, como um falso ataque, mas a arbitragem não entendeu assim. É forte o mongol, você ligado, acompanhando também o Seleção no Sport TV. Agora é hora de torcer para o Brasil. Vamos com o Mundial de Judô até a próxima sexta. Agora o Michel Augusto, que não conseguiu fazer muito com essa entrada. O árbitro Uzbek para a luta de novo, comando de Matê. E vai participando na hashtag Judô no Sport TV. Estamos abrindo o ciclo olímpico ao longo dessas semanas. O primeiro de 8 dias. Hoje teremos a Rafaela Silva, a nossa Bia Souza, atual campeã olímpica. Vamos nessa, tem muito Brasil pra gente acompanhar. Todas as tardes, a partir da 1, as disputas de medalha no Sport TV 2. 30 segundos para acabar. Se ninguém pontuar, vamos pro Golden Score. Mas não dá pra... Vai pro solo, o árbitro para, fica aquele suspense. Um Shido para cada lado. Vai dar falso ataque pro Michel, porque ele tá se atrapalhando com essa mão direita do mongol, quando vai lá nas costas dele. Ele tem que ficar mais à vontade, ele tá se assustando e por isso ele tá fazendo. É o segundo falso ataque dele, o segundo Shido de falso ataque. Bora, Michel, a primeira disputa de medalha em campeonatos mundiais, na sua segunda participação aos 20 anos. O atleta do SESI São Paulo. Vamos lá, o paulista Michel Augusto. Tem que tentar algo diferente agora. Já está pendurado com 2 Shidos. Poderia tentar, né, projetar o adversário, mas conseguiu ali dar o seu jeito o mongol, não caracterizando assim pontuação. Se é o atleta, né, quem se joga contra o solo, não está caracterizado. Bom, acabaram os 4 minutos. Agora é Golden Score. A primeira pontuação leva a medalha de bronze. Bora, Brasil, Michel Augusto. Acabaram os 4 minutos. Agora é Golden Score. A primeira pontuação leva a medalha de bronze. Bora, Brasil, Michel Augusto. Com seu judogi azul. E agora, hein? E essa entrada? E essa entrada do Kazirbiek? Não conseguiu fazer muito. Pode tomar o Shido. Kiko Pereira tá ali lutando junto. O técnico do Brasil ali ao fundo à direita. Apenas o Hajime, sem punição para o Kazirbiek. Bora, Michel, bora, Michel. Olha como é forte o Kazirbiek. Michel travou a manga. Conseguiu travar legal a manga para tentar a entrada. Vai se protegendo o Kazirbiek. Tá na hora de um Shido pro mongol, hein? O Michel precisa adiantar antes dessa mão direita do mongol subir, que é o que tem atrapalhado ele. Como ele fez agora aí, ele faz logo o CO antes dessa mão ajustar. Categoria até 60 quilos, disputa de medalha de bronze. 2-1 em Shido. O brasileiro pendurado, mas se pontuar, acabou a luta. Basta o Yuko. E agora? E agora, professor? Comando de Matê, luta parada, já 51 segundos. E agora, professor? Comando de Matê, luta parada, já 51 segundos transcorridos neste Golden Score.
O Michel tá sentindo muito aquela mão direita nas costas dele. O atleta da Mongólia parece ser muito mais forte fisicamente que ele. No momento anterior, que o Michel conseguiu um bom momento, foi quando ele foi rápido na pegada, né? Ele conseguiu antecipar a pegada do mongol, como a Rose falou, e conseguiu aplicar o seu Inagi ali embaixo. Ele precisa aumentar a velocidade ali dessa aproximação até pegar no kimono, no judogi do atleta da Mongólia. Ou mudar a estratégia, né, Leo? Ir direto nessa mão direita para construir o kumikata de uma forma diferente. Tomou um terceiro. E deram um Shido. Depois de revisão de vídeo, terceiro Shido para o brasileiro Michel Augusto, medalha de bronze para o mongol. Uma luta dura, sai sentindo muitas dores o Michel Augusto. 20 anos de idade, segunda participação em campeonato mundial. Mandou bem demais o Michel. Só o começo desse campeonato mundial. Vamos até a próxima sexta-feira. E aí, aquele momento do fair play, né? Saindo o protocolo. O mongol estava ali dando uma carona pro brasileiro, pro Michel Augusto, que saiu mancando dessa luta. A imagem bonita do esporte. A ajuda do socorrista. Campeonato Mundial de Judô começando o primeiro dia, acontece em Budapeste, na Hungria, pela terceira vez o Mundial de Judô em Budapeste. E você está convidado a curtir com a gente as finais, sempre a partir da 1h da tarde. Bronze para o mongol, o brasileiro chegou na decisão. Amanhã teremos mais 2 brasileiros, a Jéssica Pereira na categoria até 52 quilos, o Ronald Lima na categoria até 66 quilos. É o Sport TV ligado na competição, no Mundial. Temos aqui medalhistas, como atletas, como treinadores. Leandro Guilheiro, luta dura, foi pro Golden Score. Essa ficou com o mongol. Pois é, o Michel não conseguiu colocar em prática o jogo dele, né? Que é um jogo de movimentação, que é um jogo de velocidade. Essa ficou com o mongol. Pois é, o Michel não conseguiu colocar em prática o jogo dele, né? Que é um jogo de movimentação, que é um jogo de velocidade, de mudança de direções dos ataques, né? A gente viu o mongol o tempo todo aproximando ali, subindo aquela mão direita. E por mais que o Michel tivesse a sua mão direita, né? Segurando a manga do mongol ali em vários momentos, ele não conseguiu proteger, controlar essa distância. E aí no desespero ele tentava se mostrar ofensivo, ele conseguiu fazer isso algumas vezes, inclusive provocou o primeiro Shido por falta de combatividade do mongol, mas o mongol se reajustou um pouco no combate e fez com que a força física prevalecesse nesse momento. Mas a gente tem que valorizar muito essa campanha do Michel. Ele que em 3 competições internacionais que ele fez esse ano, inclusive incluindo o Pan-Americano, ele conquistou medalhas, disputou medalha do Campeonato Mundial no dia de hoje. Então realmente ele figura entre os principais atletas dessa categoria no mundo, né? Então tem que valorizar. Então parabéns para o Michel, parabéns para a equipe do SESI que fez esse trabalho com ele, que tem trabalhado com ele há bastante tempo já, há alguns anos, e que construiu, desenvolveu o Michel para ele chegar nessa capacidade que ele tem de hoje. E a campanha, né, da competição em si foi linda. Ele lutou muito, fez lutas importantes, ganhou 2 lutas de ippon. E eu acho que faltou um pouquinho de tranquilidade de lidar com essa mão direita ali nas costas. Eu acho que o falso ataque foi exatamente da insegurança da mão direita do mongol. E é bom reestudar essa luta, né? Porque voltar para casa, ver a luta de novo, criar novas estratégias para não ter surpresa nas próximas. Bora pra frente, bora pra cima, Michel Augusto, lutando como um veterano, 20 anos de idade, tem muita coisa boa pela frente. Bora pra mais uma disputa de medalha de bronze, o Marton Andrazi da Hungria, vão subir os decibéis pela primeira vez com o atleta da casa em disputa. Marton Andrazi foi parado na sua campanha pelo brasileiro, o Michel Augusto. O Michel venceu o Marton. Exatamente. Tava no caminho do Michel. Esse húngaro que inclusive teve uma campanha importante ao longo do dia também, venceu atletas que eram considerados favoritos à medalha. Tem uma parada duríssima agora. O Ayub Bliev é um atleta extremamente duro, extremamente competitivo. Tem esse desafio, mas aproveitando o dia de hoje, aproveitando que ele está lutando em casa, pode ser o dia que ele surpreende, que ele possa surpreender o russo, né? Mas o russo é o grande favorito nessa disputa de bronze. Sendo apresentado agora o atleta que é russo, e como a gente falou, né, já vem acompanhando, quem vem acompanhando as competições internacionais em diversas modalidades tem sido assim,
O atleta russo compete como atleta neutro. Ayub Bliev contra Marton Andrazi. Primeiro dia de 8, que coisa boa. Chegou a hora do Mundial de Judô dessa temporada 2025. Amanhã, sábado e domingo, estaremos no combate, hein? Anota aí para não perder nenhuma das lutas. O Andrazi da Hungria. Ó, a galera tá gritando Marton, primeiro nome dele, Marton Andrazi. É o apoio da torcida. Aquele clima gostoso que a gente pôde acompanhar, né, por 2 vezes nos anos 2000 e que trouxe muitas alegrias pra gente, né, Rose? Essa torcida aí que ela tava, nossa repórter que está lá tava mencionando contra o Michel, né? A Hungria é um país que tem um judô muito difundido e tá sempre lotado lá. E eles têm um mascote, chama Judog. É um cachorrinho. Essa é boa. Porque o nome da vestimenta é Judogi, né? E aí o nome do mascote é Judog. É uma bela sacada. Muito legal. Veremos o Judog em alguns momentos aí, demonstrando seu carisma. Quem não demonstrou carisma agora foi o árbitro que deu a punição. Não permitiu aí o ato do Andrazi, julgou como passível, né, desse primeiro Shidô. O húngaro já tem um Shidô. Comecinho ainda de luta, pouco mais de 1 minuto transcorrido. E olha o Bliev indo pra cima, mostrando aquele poder já mencionado pelos nossos comentaristas. O Bliev tenta agora trabalhar no solo, né? O azar vai tentar soltar. Segue firme na guarda o Andrazi, mas tá em apuros, hein? O atleta húngaro. O Bliev no comando e o árbitro vai deixando desenrolar. Vamos ver o que consegue fazer o Bliev. Tá com a pegada na calça. Agora no Judogi pelas costas. Conseguiu. Osai Komi. Imobilização. Com 5 segundos já vira Yuko. Atenção, já tem o Yuko. O Bliev. Tá difícil. Pode bater a qualquer momento. Vazari a partir dos 10 segundos. Se chegar a 20 acaba a luta. É Ippon. Bliev na imobilização. Osai Komi. Bliev confirma. Medalha de bronze pro russo. Olha o Bliev mostrando aquela força que você estava falando, Leandro Guilheiro. Bronze pro russo. Ele era o grande favorito mesmo nessa luta, é o atual vice-campeão europeu. E uma característica que esses atletas russos, principalmente das categorias mais leves, têm demonstrado é uma coisa muito parecida com o que a Rose falou da equipe feminina do Japão. Eles têm feito um trabalho de solo muito rico. E a gente tem visto uma diversidade técnica na luta de solo descomunal. Então eles têm combinado uma capacidade da luta em pé que eles têm, né, de força, de flexibilidade, de técnica, que é bem característico do judô russo, com esses ataques no chão também. Então ficou muito difícil para o Andrazi ali brigar contra esse ímpeto do Neuazá, da luta de solo ali do Bliev, e aí ele confirma o favoritismo e conquista essa medalha de bronze. Bronze para o russo. E aí aquele balde de água fria, né? Na turma que está na arena, o atleta da casa não leva a medalha, mas é apenas o primeiro dia de competições. A atmosfera vai sempre palpitar quando tiver algum atleta da Hungria. Budapeste é também uma cidade, um país, né, que cultua muito o judô, tem tradição. Vamos para a disputa do ouro já. Rosicléia Campos, o que dá para ressaltar? A gente estava falando sobre essa energia. Aliás, não tem comparação, né, com o que vivemos no Brasil 2007, 2013. No Brasil, a pegada é diferente da torcida. É sempre muito bonito, mas no Brasil parece que o barulho é ainda maior, né? A gente que teve a oportunidade de estar dentro de uma arena com a torcida a favor, é diferente até para os próprios integrantes, assim. Existe esse comentário, né, da torcida brasileira, do amor, do fervor, né, a forma fervorosa como o brasileiro torce realmente é muito diferente. E aí, em relação à luta, foi o que a gente tem falado, né, o quanto o árbitro, quando tem um Neuazá ativo e efetivo, a luta no solo, ele deixa terminar a posição. Ele estava ali de meia guarda, estava cruzado com 2 pontos de apoio no judogi do
do húngaro, ele conseguiu soltar a perna e o húngaro, apesar de espernear bastante ali, tentar sair, ele acabou segurando o Saikumi os 20 segundos, levando essa medalha para casa. Bom, vamos acompanhar a disputa pelo ouro com o Ryu Nagayama do Japão. Ele que eliminou o brasileiro nessa competição e também nos Jogos Olímpicos. Está 2-0 em confrontos contra o francês, o Romain Valadier-Picard. Número 2 do ranking mundial contra o número 13. Aí as campanhas, foi na semifinal que o Ryuji Nagayama venceu o brasileiro Michel Augusto. Vamos acompanhar. E a gente mostrou no nosso pré-jogo, né, Leandro? Que teve ali trabalho japonês. A gente mostrou na estreia dele, ele tava perdendo, né? E aí, pendurado com o seu adversário que estava pendurado ganhou por 3-12 pro Hansoku Make do adversário. E na campanha teve outra virada que ele precisou fazer. Exatamente. Na terceira luta, ele estava perdendo de Yuko, conseguiu um vazar e faltando pouco tempo até pro fim do combate. Mas o Ryuji Nagayama, ele sempre foi um talento japonês, sempre se criou muita expectativa nos seus resultados, mas ele nunca conseguiu desenvolver, né? Assim, quando a gente fala não conseguiu desenvolver, não foi campeão, né? No padrão japonês de qualidade lá. Então ele tem 2 medalhas de bronze em campeonatos mundiais, o título de mundial que ele tem é de mundial sub-21. Ele luta os Jogos Olímpicos de Paris, acaba ficando na terceira posição, né? Até numa luta muito polêmica, que ele foi derrotado pelo Garrigos, o espanhol, que ele apagou, ele desmaiou, não desmaiou, enfim, acabou rolando uma polêmica lá. Então hoje eu acho que ele entrou para brigar mesmo pelo resultado, né? Para ele finalmente ser o campeão mundial. Então ele teve seus percalços no caminho, mas conseguiu resolver o problema. Mas por outro lado tem um adversário muito duro, que é o Romain Valadier-Picard, que é um atleta bem jovem, de 22 anos, com títulos nas categorias de base. Foi campeão do Grand Slam de Paris esse ano, que é um Grand Slam super tradicional no circuito mundial e que vem com tudo, né? A categoria 60 quilos é muito forte na França. O francês que lutou os últimos 2 Jogos Olímpicos, o Luka Mekidze, ganhou medalha nos 2 últimos Jogos Olímpicos. Só que agora o Valadier-Picard chega, talvez, para tomar conta dessa categoria. Então vai ser uma luta bem interessante, viu, Márcio? Que, embora o japonês possa ser o potencial ou virtual favorito, eu não deixaria de apostar também umas fichinhas ali no francês. Vamos conferir a luta, muito legal, luta interessante, valendo o ouro, segundo ouro em disputa desse primeiro dia de competições do Campeonato Mundial de Judô. E lá vem o francês, vem pilhado no seu ritual, na sua entrada. Cada um dá o seu jeito, né, de buscar essa energia extra. E acho que muitas vezes de também se impor, né? De mostrar para todo mundo, inclusive pro seu oponente, né? Como é que tá chegando. Sangue nos olhos. E é mais jovem, né? É mais destemido, não tem muito, não pensa muita coisa. E o peso todo realmente está nas costas e na conta do japonês. E o francês vai livre, leve e solto aí atrás do seu primeiro título mundial. Um garoto. E aí contra o Ryuji Nagayama. Sendo apresentado o japonês. Um semblante mais sereno do Nagayama. Contra o francês Romain Valadier-Picard. Amanhã estaremos no combate, domingo também. Um pouquinho antes da 13h, o nosso aquecimento, da esperança, né, de termos Jéssica Pereira e Ronald Lima, quem sabe ambos em posição de disputar medalhas. Teremos amanhã as categorias no feminino até 52 quilos, no masculino até 66. E a gente vai crescendo de peso dia após dia. 20 atletas brasileiros no total na delegação. Média de idade, 24 anos. Mas como a Júlia Guimarães trouxe a informação, né, temos aí uma delegação bem equilibrada, com estreantes, com medalhistas. Enfim, bora pra final. De judogi branco está o Picard, da França. Já tem a sua manga travada, as duas agora. Nagayama, um cara perigoso, um cara atento aos detalhes. E olha o Picard, destemido. Tentou girar o Nagayama, muito firme. Mate, primeiro comando de parada.
Começou agressivo, né? Foi indo pra cima com tudo, é o que a Rose falou, né? Totalmente destemido, ele não tem filtro, esse francês. Enquanto que o ritmo do japonês é um ritmo intenso, mas ele é um pouco mais cerebral, né? Nas movimentações. Então, luta muito interessante nesse início. Vamos pro Kumikata, para aquela disputa por pegadas. O árbitro é o dominicano, tá ali acompanhando de perto, sem Shido, primeiro minuto, transcorrendo. Foi para a tentativa da entrada o francês Picard de novo, ó. Toma a iniciativa o Picard. Comando de Matê. 3 minutos e 4 de combate pela frente. Se não tivermos pontuação, vamos para o Golden Score. Hashtag Judô no Sport TV. Você curtindo a trajetória dos atletas. Essa temporada que abre mais um ciclo olímpico. Depois do judô brasileiro brilhar mais uma vez em edição de Jogos Olímpicos em Paris, com 4 medalhas. Com a nossa campeã olímpica Bia Souza dando show. O Brasil levando medalha também por equipe. Foi muito legal, né? Que seja assim ou até melhor em Los Angeles 2028. Você vai acompanhar todos os passos, todos os golpes até lá. Eles vão rodando. E olha o francês, olha destemido. Vai pra cima, não quer nem saber. Não interessa o ranking, a experiência do oponente, né, Leandro? E você vê que o japonês foi bem esperto, né? Porque ele estava numa posição ruim ali na pegada e ele foi andando para trás, né? Para evitar o confronto. Mas, como o francês está muito ofensivo, está melhor na luta, o Nagayama acaba de levar o primeiro Shido por falta de combatividade. Legal, impondo o seu ritmo, né? Acelerando a luta. Já tenta travar uma gola e consegue, ó. Tenta a projeção. Conseguiu saltar ali o Nagayama para se recolocar posturado. Vai levando a vantagem no Kumikata. O atleta francês é corajoso, vai tomando iniciativa. E agora tenta o contra-ataque. No entanto, opa! E aí ele se projetou. Foi o francês quem se projetou para tentar algo diferente. Comando de Matê. O Nagayama é muito hábil nesses contragolpes, né? E ele tem uma postura ali, ele tem até um biotipo que ele é bem baixo, né? As pernas bem curtas. Então, se você entrar um golpe mal posicionado, você pode levar um contragolpe, como aconteceu com o Michel Augusto na semifinal. É isso que eu tava pensando agora, né? Porque eles mostraram, né? Exatamente o Yuko, a pontuação, que foi no limite, né? Caiu de lado ali o brasileiro. Mas foi assim que o Nagayama conseguiu aproveitar uma brecha para eliminar o brasileiro na semifinal. E o francês tem que se reinventar, porque ele tá chegando sempre cruzado, né? Essa mão direita cruzado. Só que aí... Olha aí, girou! Jogou! Vazari marcado, lindo golpe. O Nagayama é perigoso, a gente estava falando. E agora? Quase. A gente tá vendo o Vazari aí na repetição, Leandro. Um sodê de surcomigoshi pro lado esquerdo ali. Por pouco não foi pom, né? O francês bate com a lateral do corpo, roda. Mas uma vantagem importante agora pro japonês. Então o francês mais do que nunca vai ter que ir pra cima. Ele começou com um ímpeto muito bom, né? Nos primeiros 2 minutos. Depois o japonês reagiu, mostrando que é muito forte. A experiência entrando no dojo. O japonês ele vai se moldando, né? Conforme os kumikata do francês, né? Esse kumikata cruzado era muito eficiente, agora já não está surtindo efeito porque o japonês já se moldou ao jogo e fazendo sempre um contra-ataque. Vamos lá, jogou pro segundo Vazari, acabou! Nagayama dando show em Budapeste. A medalha de ouro tá com o japonês. De novo, né? Ele consegue um contragolpe. O cara tá demais, tá afiado. Não pode ter brecha contra o japonês Nagayama. Campeão mundial na categoria até 60 quilos. Tá aí a confirmação com 2 Vazares impressionantes, segurando o ímpeto do garoto de 22 anos que chegou no dojo tentando atropelar. Olha aí a serenidade do japonês. Nagayama, medalha de ouro, Rosicléia Campos. A classe dos japoneses, né? Acabou de ser campeão mundial, já tava ali virando cambalhota, ele sai.
Tá tudo bem, fui campeão mundial. Mas o francês tem uma trajetória, né, muito bacana aí, muito jovem, 22 anos. Foi para dentro mesmo. A estratégia estava boa até o japonês se adequar à forma dele se segurar, ele chegava sempre cruzando. E o japonês acabou se moldando ali, fez 2 golpes muito efetivos, jogando de vazare. E agora sacramentando o segundo vazare, levando a medalha de ouro para casa. Com estilo, né? Coisa linda, Leandro. Você exaltou algumas vezes, né, essa capacidade aí do japonês. E aí, deixa a sua marca, a sua assinatura pra galera. O segundo ouro saiu e é do Japão, Leandro. Ele merecia esse título, né? Ele que tentou tantas vezes, acabou não conseguindo. Tinha um adversário muito duro da mesma universidade, da Universidade de Tokai, que era o Takato, que foi 4 vezes campeão mundial, campeão olímpico, medalhista de bronze em Jogos Olímpicos. E o Nagayama merecia, assim, pela qualidade técnica dele. É um cara legal também, sabe? É um cara bacana. Então, ele merecia esse título. Teve que tentar várias vezes, né, até conseguir, em grande estilo, né? Teve seus percalços durante o caminho, teve dificuldade no dia de hoje, teve que virar 2 vezes, 2 combates, né? Como a gente falou algumas vezes aqui ao longo da transmissão. Mas aí conseguiu, no melhor estilo, conquistar esse título, né? Com 2 vazares, duas técnicas muito bem executadas ali no melhor momento. E eu me lembro do Nagayama treinando, né? E eu lembro de um treinamento no Japão, ele treinando com atletas mais pesados, assim, até 73 quilos, até 81 quilos. E a qualidade do posicionamento dele, da movimentação, sabe? Como a gente vê aqui, ele fazendo essas coisas, ele se encaixando na luta, né? Então, mas tem muito fundamento ali, tem muita qualidade técnica, então por isso acaba sendo muito difícil você bater um atleta desse. Lindas imagens, né? Como a técnica apurada do japonês foi determinante. Então temos aí as primeiras medalhas de ouro no feminino para a Itália, no masculino para o Japão. Yuji Nagayama. Ou seja, o Michel Augusto foi eliminado pelo campeão mundial na semifinal. E foi no detalhe, como a gente falou. Então bola para frente, vamos nessa. Uma grande campanha do brasileiro. Nagayama, chegou a vez dele, né? Chegou a vez do Nagayama levar a medalha de ouro. Assina Nagayama. Ouro para ele, prata para o francês. Então isso acabou sendo um pouquinho preocupante. Muito bem, parabéns para o nosso Michel Augusto. Boa recuperação, né? A gente fica sempre na torcida que não seja algo grave. Vamos nessa, vamos em frente. E vamos nessa com o Brasil no Mundial de Judô, que está só começando. Agora a premiação na categoria até 60 quilos, a categoria ligeiro no masculino, que teve o Nagayama vencendo medalha de ouro para ele com 2 vazares. Medalha de prata para o Valadier Picard, da França, mais um jovem despontando no cenário internacional. Yolk Kazerbiek, o mongol que bateu o brasileiro no bronze. E o Ayub Bliev, que é um atleta russo, completando o pódio. As 4 medalhas definidas. Chega aí o seu Nagayama com as marcas de guerra para se colocar no lugar mais alto. Judô mais que um esporte, é o que aparece escrito ali no alto, né, dessa área de premiação em Budapeste. As autoridades sendo apresentadas, as autoridades húngaras, autoridades da Federação Internacional. E aí o Bliev recebendo sua medalha de bronze. Já teremos mais informações aí sobre o nosso Michel Augusto, com a Júlia Guimarães, que está no palco para trazer todos os detalhes ao longo desses 8 dias. De sexta a sexta. Já sextamos hoje com muito judô. Final de semana promete no combate. E semana que vem teremos aqui no Sport TV 2 as finais, sempre a partir da 1h da tarde. Um pouquinho antes você chega com a gente, cola aqui no Sport TV 2, que a resenha já vem no aquecimento, né? Na pré-competição, com o Leandro Guilherme, com a Rosicléia Campos, com essas lendas do esporte nacional.
um mongol, um russo, um francês e um japonês. Olha o Judog. Para quem está chegando agora, esse é o mascote. Faz a brincadeira, né? Com o Judogi, é o kimono no termo em japonês da disputa. E aí o Judog é o mascote. Bliev recebendo um buquê de flores. O Judog. Daqui a pouco informações do nosso brasileiro, o Michel Augusto, atleta do SESI, fez uma grande campanha com 3 vitórias ao longo da madrugada e manhã aqui no Brasil, culminando com a semifinal e com a disputa de bronze. Chegou muito perto, terminando na 5ª posição, né? Tem 2 terceiros colocados e o Michel é um dos 5º colocados, ele e o Marton Andrade da Hungria. Teremos agora executado o hino nacional do Japão. Bandeiras japonesas aparecendo na arena em Budapeste. Parabéns aí para o Nagayama, uma grande competição, uma grande final. Segurando o ímpeto do jovem agressivo, o Picard, para ficar com a medalha de ouro. Vamos lá, vamos pro palco. Alô, Júlia Guimarães. Vamos lá, Márcio, notícias, né?